Esperando o início da gravação aí, né? Começou? Então, a aula passada a gente encerrou o capítulo 2, né? Falou de Sistema não, né? Falou de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, né? Usou alguns métodos de resolução de equações diferenciais de primeira ordem, tá? E aí o capítulo 4, o capítulo 3 são aplicações, né? No capítulo 4 a gente vai discutir, por exemplo, equações diferenciais de ordem superior, tá? Quando se fala de ordem superior, obviamente a gente está colocando aqui, por exemplo, segunda ordem, terceira ordem, assim por diante. A gente vai focar mais na segunda ordem, tá? Porque tem o maior número de aplicações. Então, quando se fala nisso, né, de equações diferenciais de ordem superior, você está pensando no seguinte: primeira coisa, né? Uma teoria preliminar seria em relação a você ter uma equação linear, que a gente já viu o que é uma equação linear. A gente já viu as condições iniciais, né, os problemas de valores iniciais, equações homogêneas e não equações homogêneas. A gente já viu isso para equações de ordem 1, equações diferenciais de ordem 1, equações diferenciais ordinárias lineares, né? Não é nem linear, né? De ordem 1, né? E aí, o capítulo 2, 4.2, né? Ele vai tratar da redução da ordem, certo? E aí vai falar de uma equação linear com coeficientes constantes, né? Com coeficientes até terminar e assim por diante, tá? Com variação de parâmetros, Cauchy-Euler, certo? Então, ele vai começar a discutir métodos de solução das equações diferenciais e como é que você pode classificar elas, certo? Então, a gente vai focar basicamente nessa classificação e depois começar a olhar os métodos. A classificação continua sendo a mesma coisa. Ainda a gente continua sendo, você tem uma equação diferencial geral, que é, como ela é de ordem superior, significa dizer que você tem aqui a primeira equação, a primeira derivada, e vai ter funções aqui que é maior do que a primeira, certo? É de ordem superior à primeira, vamos dizer assim, né? Então, você tem aqui dn de y dx elevado a n, mais assim por diante, certo? Isso aqui é a equação diferencial de ordem n. A gente já viu isso, tá? E a solução dessa equação diferencial, quando você quer determinar uma solução que ela seja única, você precisa descrever cada um dos pontos. Se a função é de ordem n, então você precisa dizer o que é que acontece com a derivada n a menos 1 da função em x igual a 0, tá? Então, aqui você tem aqui o y de n menos 1. Aí, para você poder definir isso aqui, você tem que definir isso aqui para poder dizer que a solução é única. Senão, você tem uma equação diferencial e todo a parte inicial que satisfaz aquela equação gera uma curva. Essa curva ela pode ser diferente da função que você queira, né? Beleza pura, pessoal? Até aí, tá tranquilo? Beleza. Aí, ele começa a escrever agora. Suponha que você tem aqui, por exemplo, verifique que a função, essa função, é uma solução da equação diferencial. Tá. Qual é a função? Aí, vamos lá, olha lá. A função é do tipo y igual a y é igual a 3 elevado a 2x, 3 elevado a 2x, mais elevado a menos 2x, mais 3, certo? Ele está falando que essa daqui é uma solução. Aí, você olha a solução de quem? Da equação diferencial. Que equação diferencial é essa? Y, 2 pontos, É menos menos 4. 3x. Aqui é menos Sim. 3x. Uhum. Menos 3x, é verdade. Menos 3x. Y, 2 pontos, menos 4y. Isso aqui é igual a 12x. Tá? Isso aqui é igual a 12x. Certo? Se isso aqui é a solução, se isso aqui é uma solução da tua equação diferencial, então cada uma dessas partes aqui é uma solução da equação diferencial. Cada uma delas aqui de forma isolada, não esquece do sinal, tá, pessoal? Não esquece do sinal. Cada uma delas aqui de forma isolada é uma solução da equação diferencial, tá? O que significa dizer? Se você pegar aqui, ó, suponha y1 igual a menos 3x. y1 igual a menos 3x. Se y1 é igual a menos 3x, então y' é igual a menos 3. Y duas linhas é igual a 0.
certo? Se você substituir aqui, ó, você tem 0, 0, menos 4 vezes o y, que é menos 3x. Isso aqui é igual, menos com menos dá mais, 4 vezes 3 dá 12, então deu 12x. E o que tem aqui do outro lado? Né, 12x. Então, ela satisfaz essa equação. Tranquilo, pessoal? Até aí, tudo bem? Beleza. Beleza, né? Então, veja, cada uma daquelas funções que tem lá em cima satisfaz essa equação diferencial. Cada uma dessas funções satisfaz essa equação diferencial. E se você pegar a soma delas, também vai satisfazer a equação diferencial, né? Aí entra uma coisinha chamada princípio da superposição, certo? Então, o que é que tem que acontecer? Se as soluções são lineares entre si, se as soluções são lineares entre si, se não, uma não é a combinação da outra, tá? Se elas são lineares entre si, né? O que seria a combinação da outra? Se a solução y1, por exemplo, é igual a e elevado a 2x, e o y2 é igual a 3 vezes e elevado a 2x, essa y1 e y2 você pode escrever simplesmente com uma mesma função, porque ficaria y2 3 vezes y1, tá? Então, elas são lineares, né? São linearmente dependentes. Se elas são LI, se as soluções elas são LI, se elas são independentes, né? Então, são ortogonais, vamos dizer assim, significa dizer que a soma dessas soluções, o princípio da superposição, superfície não, significa dizer que a soma das soluções também é uma solução, tá? Ou seja, se você pegar aqui, então, a soma das soluções, ali y, né? Derivou a primeira. Isso aqui é igual a 3 vezes 2 é elevado a 2x, mais 2 vezes, aqui não fica mais, fica menos, menos 2 vezes é elevado a menos 2x. Tá? Se você pegar aqui, aqui fica menos 2, né? Menos 2. E aqui ficaria menos 3. Derivar de novo, né? Vai dar zero esse resultado, obviamente. Isso aqui vai dar 3 aqui, vezes 2 dá 6, vezes 2 dá 12. Então, vai ficar 12 é elevado a 2x. Menos, aqui tem um menos bem aqui, né? Aí ficaria mais 4 é elevado a menos 2x. Mais zero, né? Acabou-se. Certo? Aí, se você substituir lá na tua expressão, que é y2', menos 4 vezes y. Isso aqui é igual a 12x. Se você substitui, você está substituindo esse cara, que é 12 é elevado a menos a 2x, mais 4 é elevado a menos 2x, menos 4, que multiplica o y. Aí você olha para a solução, o y é 3 é elevado a 2x, né? Mais é elevado a menos 2x, menos 3x. Fechou? Então, isso aqui vai ficar igual. É fácil entender que isso aqui fica 12 é elevado a 2x, mais 4 é elevado a menos 2x. 4 vezes 3 dá 12, menos com mais dá menos. 12 é elevado a 2x, menos 4 é elevado a menos 2x. Menos com menos dá mais 12x. Tá? Esse cara cancela com esse cara e esse cancela com esse. No fim das contas, você teria 12x. Certo? Logo, se esse resultado aqui, se esse resultado da subtração da derivada segunda menos 4 vezes a própria função é igual a 12x, ela satisfaz essa equação. Né? Então, a soma das soluções satisfaz a equação. Certo? E ele vai fazer exatamente essa brincadeira, ele vai provar que essa solução aqui é uma solução dessa equação diferencial, tá? Então, ele mostra que g de x é igual a 12x, por exemplo, né? E ele fala que essa equação diferencial é uma equação diferencial linear, como você pode observar aqui, tá? Com o coeficiente g de x igual a 12x, certo?
Então, veja que você tem, então, uma solução da equação diferencial. E, obviamente, quando você substitui y aqui de 0, você pega y de 0, isso aqui dá 3, aqui dá 1 e aqui dá 0. 3 mais 1, 4. Tá? Você pegar a derivada primeira de 0, aí você fizer aquela mesma cadeia que a gente fez anteriormente, substitui o 0, o resultado vai ser 1. Certo? Então, você tem como encontrar esses resultados, como determinar esses resultados, obviamente. Tá? E aí você teria uma única solução que passa por essa equação diferencial e satisfaz esses pontos. Belezinha, pessoal? Belezinha. Isso é para mostrar, por exemplo, que você tem uma função e você sabe que aquela função satisfaz uma determinada equação diferencial. Tá? Se eu tiver a equação diferencial e quiser encontrar a solução, tá? Aí isso que o livro vai começar a trazer para vocês, né? Começar a mostrar. Certo? Então, ele começa a dizer, olha, se você tiver uma equação diferencial de segunda ordem, que é escrito na forma, equação diferencial de segunda ordem, é escrito na forma A2, D, ou vou botar até, no lugar de botar D2, botar Y2 mais A1, Y1 mais A0, Y. Isso aqui é igual ao A de X, por exemplo. Tá? Então, essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Você pode deixar o Y aqui isolado, então vai ficar A1 sobre A2, y' mais A0 sobre A1, y. Isso aqui é igual a de x dividido por A2, né? A de x dividido por A2, tá? Isso daqui você pode dizer, então, que é um y2 mais um p de x, y' mais um q de x, y. Isso aqui é igual a um g de x. Certo? Eu não sei se ele vai colocar isso assim, mas, enfim. Aí você tem a equação diferencial. Para você determinar que a solução dessa equação diferencial é uma solução única, você precisa determinar quem é o y de 0, certo? Ou seja, quem é o y no ponto 0, que é o y0, e quem é o y, tá? Que é aí da derivada primeira, de 0, que aí a gente chama isso aqui de y1. Então, você precisa determinar essas coisas, você precisa indicar essas coisas para saber qual a função que passa, né, por esses pontos. E aí só passa uma função por isso. Tá? Por isso que a gente fala que a solução da equação diferencial ela deve ser única. A equação diferencial deve apresentar uma única solução que passa por uma determinada curva. Certo? Beleza pura, pessoal? Beleza, pessoal. Beleza, né? Aí ele começa a falar, começa a dar exemplos, né? Começa a falar da equação homogênea. Para a equação ser homogênea, o que é que tem que acontecer, hein? Qual a diferença da equação homogênea e a equação não homogênea, pessoal? Qual a diferença? Qual a diferença dessa daqui para essa daqui? E aí, galera, o que é que tem diferente? A homogênea iguala a 0 e a não homogênea, ela iguala com uma função qualquer. Isso. A homogênea, você está pegando a equação diferencial e está dizendo que isso aqui é igual a 0. Tá? A não homogênea, você está pegando a equação diferencial, você não está dizendo que é igual a 0, você está dizendo que é uma função de x. Certo? Uma nova função que só depende de x. Então, essa daqui é a homogênea, de cima é a homogênea, de baixo é a não homogênea. Tá? Isso é importante? É importante por conta do método que você resolver a equação diferencial. Tá? Uma forma de você resolver isso é por operador diferencial. Né? Ah, como é que é esse operador diferencial? Primeira coisa que tu vai ver, tu lembra que tu escreveu tua equação diferencial como sendo y elevado a n mais an menos 1, y elevado a n menos 1, mais, aqui são derivados, né, com n menos 1, né, até a 0, y. Se a gente pegar a homogênea, isso aqui é igual a 0, tá? Que a gente teria homogênea.
Beleza, pessoal? Aí veja que agora eu vou colocar. Veja que agora eu vou colocar em termos de um operador. Tá? Como é que é isso? Se você olhar, você está dizendo para mim o seguinte, ó. Em lugar de ter y elevado a n, eu vou colocar um d. Tá? Que é em relação à derivada, né? Derivada enésima de y. Mais a derivada enésima de n menos 1 de y. Mais, assim por diante. Assim por diante. Aqui teria o d0 de y. Isso aqui é igual à equação homogênea. Zero. Belezinha até aí? Beleza. Tá? Então, você pode escrever agora a equação diferencial nesse formato. Certo? Aí tem um negócio interessante que você pode dizer. Se você pegar um operador derivada e aplicar esse operador em f mais g, obviamente isso aqui é igual a d de f mais d de g. Tá? Tem que lembrar disso. Se você pegar d, né, que é o operador, do d de y, isso aqui obviamente é d ao quadrado de y. Se você pegar d ao cubo de y, né, aí as coisas começam a mudar um pouco, né? Então, você chama isso aqui, esse D, de operador. Aí você tem um operador que é um operador linear. Tá? Aí, por que isso é importante? Porque você tem aqui a equação não homogênea, a equação homogênea e a equação não homogênea. Esse L de Y significa dizer o operador. Tá? Aí, pega a equação diferencial aqui. Vamos pegar aqui, ó. Y2' mais 5Y' mais 6Y. Certo? Y, duas linhas, mais 5y' mais 6y. Suponha que isso daqui seja igual a zero. Vou colocar em termos de d. Essa primeira parte aqui fica d ao quadrado de y mais 5dy mais 6y igual a zero. Tudo bem até aí, pessoal? E aí, galera, tá tudo? Beleza. Vocês entendem que essa expressão em termos de D está parecendo uma equação do segundo grau? Sim. Como é que você então faz para resolver a equação do segundo grau? Encontra as raízes. Encontra as raízes. Então, você vai dizer que D é igual a quem? Ao quadrado de B, né? Não, menos o B, mais ou menos a raiz quadrada de quadrado de B, menos 4 vezes o valor do A, vezes o valor do C, né? É, do C. Uhum. Ah, esse aqui está ao quadrado, né? Que é o valor do B ao quadrado, o valor do B ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, vezes o valor do C. Dividido por 2 vezes o valor do A. Tranquilo até aí? Todo mundo entende que o A é igual a Y, que o B é igual a 5Y, que o C é igual a 6Y. Aí você faz essa seguinte brincadeira. Então, você acaba mostrando que D vai ser igual a menos 5Y, mais ou menos a raiz quadrada de 25y ao quadrado, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 dá 1. Aí ficaria 1 ao quadrado. Então, isso aqui dá simplesmente 1. Dividido por... E aí, pessoal, tudo bem até aí? Bem. Isso aqui dá quanto? Mais ou menos 1. Não, isso aqui dá y, né? É. Mais ou menos y, né? Que é 24. 25 menos 24, isso aqui dá 1. Uma raiz de 1 ao quadrado vezes y ao quadrado, dá y isso aqui. Isso dividido por 2y. É fácil entender que você cancela esse y. Esse y, isso aqui vai ficar menos 5 mais ou menos 2 dividido por 2, tá? Ou seja, você vai ter aqui menos 3 dividido por 2.
E você vai ter aqui menos 7 dividido por 2. Então, teu D vai ser igual a isso. A menos 3 dividido por 2 ou menos 7 dividido por 2. Tá? Aí Não é depois um você... não, professor? Oi? Não seria um não? Aonde seria 1? No menos 5 mais ou menos Ou 25. lá, Você lá teria, embaixo, lá embaixo. você teria 25 menos 24, né? Aqui, né? Uhum. 25 menos 24, só que aqui você tem y ao quadrado. Ó, e aqui também você tem y ao quadrado, tá vendo? Sim. Aí ficaria simplesmente raiz de 1 vezes y ao quadrado, ou seja, raiz de y ao quadrado. Entendeu? Não estou dizendo lá embaixo, porque você tinha colocado menos 5y mais ou menos 1, aí do outro lado você colocou mais ou menos 2. Ah, verdade, cara. Por que eu coloquei 2 aqui mesmo? Agora, tá aí, você me pegou total. Por que eu coloquei 2? Qual é 1 mesmo? Que dá menos 2, né? Que é 5 mais 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 1. Menos 2. 5 menos 1, isso aqui dá menos 3. Então, você teria D igual a menos 2 ou D igual a menos 3. Né? Então, você teria duas soluções para D. E você está dizendo que esse D é uma constante. Então, veja que D, que é o operador D, ele é igual a uma constante. Certo? O operador seria uma constante. Só que aí, para você encontrar a solução, você está dizendo que D é como se fosse um D dx. Tá? Aplicado em alguma coisa, né? Aplicado em alguma coisa aqui, que eu estou dizendo, por exemplo, esse y aqui, e isso daí vai ser igual a uma constante. Aí você observa que, na realidade, o que vai acontecer, olha, você encontrou quem é o D, você escreveu D desse jeito, tá? Então, você encontra quem é o D, depois de você encontrar quem é o D, você vai ter, como ele é uma constante, né? Ele vai mostrar isso aqui em algum canto. Como ele é uma constante, cadê aqui? O livro demora demais para poder mostrar algo desse tipo. Tá, depois a gente volta para cá. Aqui é do Voskiano. Tá ali, ó. Então, você tem isso aqui, o do D, você aplica, você desenvolve, né? Tá aqui. Aí tá aqui o D aqui, esse D aqui para você poder encontrar. Tá aqui as soluções, né? Então, as soluções fica algo do tipo, você tem isso aqui, você resolve a solução daquela equação homogênea, e quando você resolver com a solução da equação homogênea, você vai obter que o teu D lá, que ele obtém aqui, vai ter D ao cubo menos 6D ao quadrado mais 11D menos 6 igual a zero. Certo? D ao cubo menos 6D ao quadrado mais 11D menos 6 igual a zero. Se você olhar essa função, eu vou até botar em gráfico aqui, gráfico não, GeoGebra aqui logo, você vai ter lá, ó, D ao cubo mais 6, menos, né? Menos 6D. Porra. D ao cubo menos 6D mais 11D mais aqui, mais o que, hein? Menos 6 igual a zero. É igual a zero. Só faz se for com x, é? Não faz com t, não, é? F de D. Vamos ver aqui, apagar aqui.
menos 6, né? Só faz se for com... É sério? Só faz se for com x. X ao cubo. Mais 11d ao quadrado. É 11d ao quadrado? Menos 6d ao quadrado. X ao cubo. Menos 6x ao quadrado. Mais 11 mais 11x menos 6 igual a 0. Uma equação. Sim. Ele não mostra não quem é a equação, não? Mostra não. Quem é o gráfico, não, né? Aí tá aqui. Aí se você olhar aqui, essa equação, né, ali, ela passa em alguns pontos. As raízes dela é 1, 2 e 3. São 3 constantes, tá vendo? 1, 2 e 3. Como elas são 3 constantes, aí você vai lá, ó, ver que aqui, ó, a solução tem E elevado a x, E elevado a 2x, E elevado a 3x. Ou seja, 1, 2 e 3. Tá? Então, você pode voltar lá para a nossa equação lá, né? Que é como se você tivesse d dx, certo? Cadê? Aqui, a nossa aqui, né? E deu menos 2 e menos 3, certo? Então, é como se você tivesse d dx d dx, né? Vamos dizer aqui de um y, certo? E aqui é do YH, né? Que aí você teria o y da solução da equação homogênea, por exemplo. Aí você pode ter aqui, ó, menos 2. Se isso aqui for igual a menos 2, significa dizer que você tem d de YH, né? Igual a menos 2 dx. É isso mesmo? Então, YH vai ser igual a menos 2x. Cadê a exponencial, né? Eu estou esquecendo alguma coisa, não? Deixa eu ver quando foi que a gente partiu aqui do início. Aqui, né? Tá. É falar desse operador que você pode escrever aqui o princípio da superposição, a gente já falou sobre isso, né? Aí, nesse princípio da superposição aqui, a gente falou do operador que está aqui. Então, você teria a forma de você escrever a equação, só passa a forma de você escrever a equação, né? Você pode escrever uma equação diferencial agora na ordem, né? Que é escrito dessa forma, né? Certo. Então, esse aqui é da soma das soluções, certo? Só um instante, pessoal. Estou procurando aqui onde é que mostra que é a exponencial. Eu não lembro mais, não. Essas funções ambas são soluções, tá? O Gaussiano tem que ser diferente de zero, né? Para ser linearmente independente. Isso aqui é outra história que eu vou falar para vocês depois. Aqui é a solução.
Função não homogênea a gente faz depois. Opa, eu estou dando uma sonda do próximo capítulo? Não. Certo, isso aqui é elevado a x, né? Porque você tem aqui d igual a 1. Você reduziu a fórmula. Não, cara. Isso aqui é outra história. Vou botar aqui no capítulo 4. R$150 aqui. Pronto. Então, você tem lá a equação diferencial, certo? Cadê a equação diferencial? Por exemplo, essa equação diferencial aqui, a gente já sabe qual é a solução dela, né? Se a gente for pegar a equação diferencial, a solução da homogênea aqui, é como se você tivesse... Aqui você teria d ao quadrado, aplicado em y, menos 4y, certo? Isso aqui é igual, por exemplo, que é homogênea, isso aqui é igual a zero. Então, você teria d ao quadrado menos 4, y, isso aqui é igual a zero. Né? Daqui você tira, que você poderia escrever isso como sendo d menos 2, d mais 2, né? Ou então que as soluções para d, né, seria mais ou menos 2. Não teria problema nenhum você escrever isso, certo? Né? Aplicando essa ideia aqui nessa equação diferencial. Então, d poderia assumir os valores do tipo mais ou menos 2, que respeitaria aqui essa igualdade. Só que aí, o que é que acontece? O d que você está escrevendo aqui é um operador. Você está dizendo que esse operador, d dx, ele tem que se assumir um valor de uma constante, né? Uma constante mais ou menos 2. Aí, se eu disser que isso aqui é só 2, por exemplo, ele pode assumir um valor só 2, então você está dizendo que d dx é igual a 2. Então, você está pegando um operador derivada, d dx, e está dizendo que esse operador derivada, d dx, é igual a 2, tá? Só que aí, o que é que acontece? Quando você olha para a tua função, tá? Esse operador tem que estar aplicado na função. Primeira coisa, esse operador tem que estar aplicado na função, certo? E ele vai ter que ser igual a 4 vezes a própria função, aqui nesse caso aqui, né? Então, quando você olha para esse tipo de coisa, tá? É fácil entender, aqui é um operador você pode escrever assim, né? Melhor. Foi mal, pessoal. Então, você teria aqui d menos 2, d mais 2, agora vai. Y, isso aqui é igual a zero, ou seja, você pode ter d menos 2, y, isso igual a zero. Então, você pode ter dy igual a 2y, né? dy igual a 2y. Então, qual é a função que você aplica o operador, né? Você deriva essa função, e o resultado é igual a 2y, né? Ou seja, você está dizendo para mim o seguinte, que você tem algo do tipo d dx de y, isso aqui é igual a 2y, tá? Mas, obviamente, isso aqui você reduziu isso para uma equação diferencial de primeira ordem, então vai ficar dy sobre y igual a 2dx, né? Você integra dos dois lados, agora sim. Isso aqui vai dar ln de y, isso aqui vai dar 2x. Logo, y é igual a e elevado a 2x, tá? Então, para cada uma das soluções lá do operador, como a gente escreveu anteriormente, a gente tinha a solução com menos 2 e menos 3. Isso aqui eu cometi um pequeno erro aqui, né?
você tinha lá menos 2 e menos 3 aqui como solução. Aí tu vai escrever lá o teu operador, que é, no lugar de tu escrever aqui, como é que tinha lá? D ao quadrado, 5D, né, mais 6. Você tinha isso aqui, ó, D ao quadrado mais 5D mais 6, vai menos 5D aqui, é menos 5D, né? Mais 5D. Não é menos, é mais. Tá certo, tá certo, tá certo. E vezes y, isso aqui é igual a zero, é isso que você tinha. Então, você transformava esse cara como tá ao quadrado aqui, você pode transformar ele como sendo as raízes dele. Então, você teria d mais 2, d mais 3, né? Vezes y, isso aqui é igual a zero. Ou seja, cada um desses produtos aqui tem que ser igual a zero, ou um deles tem que ser zero, né? Daí você tira que d mais 2 aplicado em y, por exemplo, é igual a zero. Daqui você vai tirar aqui dy mais 2y é igual a zero. Ou seja, que dy é igual a menos 2y. Né? Esse dy, na realidade, é dy dx. Isso aqui é igual a menos 2y. Né? Aí faz de novo a separação de variáveis e você vai encontrar que y é igual a e elevado a menos 2x. Tá? Se você fizer a outra, você vai ter lá 3t dx é igual a menos 3y, e você vai encontrar que y é igual a e elevado a menos 3x. Ou seja, você encontrou uma solução 1 e uma solução 2. Então, você tem duas soluções aqui para a equação homogênea. Né? Aí você vai olhar lá no sistema, no livro, né, obviamente, ou na sua equação diferencial, e você percebe que a equação homogênea, a equação da solução homogênea, é simplesmente a combinação das duas soluções. Tá? E é isso que ele faz aqui, bem aqui, né? Ele vai chegar aqui, cadê? Cadê? Onde é a equação que eu estava? Essa daqui não, essa daqui a gente já passou. Aqui é uma equação homogênea, onde ele chama isso aqui de D, tudo bem? E aí ele resolve, e tá aqui a equação D ao quadrado mais 5x mais 6, né? E ele não colocou isso aqui, né? Mas aí você tem a solução da equação homogênea, e não da solução como um todo, tá? Que é esse x5 menos 3 aqui ainda. Aí, para poder você resolver, você vai resolver fazendo a outra comparação, que é a comparação com a função g, tá? Que aí você vai dizer que é um ax mais b. Tu vai supor que esse ax mais b é uma solução da tua equação diferencial. Aí, quando tu supõe que ax mais b é uma solução, tu substitui na equação diferencial, tá? E tu encontra essas constantes A e B dependendo das condições iniciais, certo? E é isso que o livro vai fazer, né? Então, quando você pega essa equação aqui, por exemplo, essa daqui, ó, tem aqui x ao cubo, vamos botar aqui, ó, x ao cubo, y duas linhas, x ao cubo, y três linhas, né? Y três linhas, menos 2x y', mais 4y, isso aqui é igual a zero, tá? Essa equação é uma equação linear, obviamente, certo? Agora vamos ver o que acontece com elas. Como você está escrito dessa forma, que tem um y três linhas, né? Então, é como se você tivesse aqui, por exemplo, aqui tem x ao cubo, vezes d3y, né? Menos 2x dy mais 4y. Isso aqui é igual a zero, tá? Aí observa que aqui você tem y, aqui você tem x, aqui você tem x ao quadrado, certo? E o negócio não dá tão bonito não, porque ficaria isso aqui, ó, x ao cubo, d3, menos 2xd, né? 2xd, mais 4, aplicado em y, isso aqui é igual a zero, certo? Isso aqui não tem só constantes, né? Obviamente, né? Aí, você teria que encontrar uma forma de reescrever isso aí, né? De como é que você poderia reescrever isso aí, porque você está tendo aqui esse x ao cubo aqui, certo? Aí o livro já supõe uma solução sem dizer como é que a gente pode resolver,
Tá? Ele já supõe que a solução é x ao quadrado e que a solução é x ao quadrado vezes o ln de x. Tá? Então, uma das soluções é x ao quadrado. Vamos lá, se a gente derivar 3 vezes x ao quadrado, isso aqui dá 0. Derivar uma vez x ao quadrado dá 2x. Aí 2x aqui daria menos 4x, aqui ficaria 4x ao quadrado, né? E aqui teria 4x ao quadrado, o resultado é 0. Realmente dá isso. Tá? Então, realmente, você tem essa solução aí. X ao quadrado. Né? Mas como é que você faz para determinar aqui, né? Se você tem ali d ao cubo menos d, aí aqui você tem x ao cubo, como é que você faria para resolver isso aqui? Será que... como é que você faria para encontrar as raízes dessa equação aqui, né? Primeiro, porque você tem aqui 3 raízes. A d ao cubo, você teria que ter 3 raízes. Aí aqui você não tem. Então, esse não é o método apropriado para você resolver. Você tem que usar outro método, tá? E o livro só mostra que essas funções acabam sendo lineares entre si, né? Ou linearmente independentes entre si, certo? Mas essa, por exemplo, essa daqui, dá para a gente resolver ela usando essa do operador, né? Daqui a pouco a gente volta para aquela expressão lá e tenta resolver ela por outro método. Y, 2 pontos, menos 9x, y ponto, y linha, né? Mais 14y, mais 14y, isso aqui é igual a 0. O que é que tu faz? Tu transforma isso aqui em d, fica dy menos 9dy, d ao quadrado y, menos 9dy, mais 14y, tira o y, né? Aí você ficaria com d ao quadrado, menos 9d, mais 14, aplicado em y, e isso aqui seria igual a 0, tá? É fácil entender que isso aqui são duas equações, duas soluções, porque você tem aqui d ao quadrado, só usar a básica e você encontra quem seria o resultado por d, né? Mas aí você pode pensar, então, também dois números que é a soma dá 9 e o produto dá 14, né? E isso aqui, obviamente, é 7 e 2, certo? Então, isso aqui você teria 2d menos 2, d menos 7, né? Aplicado em y, isso aqui é igual a 0. Veja, 2 menos 2, menos 7, menos 9. Menos 2 vezes menos 7, menos com menos dá mais, 7, 2 vezes 7, 14. Tá? Aí aqui você tem como solução de imediato que uma das soluções, y1, é elevado a 2x. Tá? Se aqui está negativo, aqui fica positivo. Né? E se aqui está negativo, aqui fica positivo. Então, y2 seria e elevado a 7x. Certo? E é isso que ele coloca aqui, ó. E elevado a 7x é uma das soluções. Certo? Só que essa solução aqui, ó, ainda tem uma constante aqui, que você pode ter qualquer constante aqui, que é uma combinação diferente, certo? Então, você pode ter aqui um c vezes e elevado a 7x, que também é uma solução, tá? Então, esse c aqui é uma constante a ser determinada. Tá? Aí, o livro está explicando essa parte inicial, ele está introduzindo os conceitos e está falando dessa parte, né? Que você pode ter uma solução e você pode ter uma combinação linear dessas soluções. E aí, quando você pega essas soluções, pelo princípio da superposição, como a solução é a soma de todas as soluções, só que essas soluções elas têm que ser lineares entre si, tá? Linearmente independente, essas soluções. Você só coloca as que são LI. As que são LD, aí você engloba nas que já estão LI, né? Então, você não precisa colocar as que são ali, LD. E é isso que ele coloca aqui, né? O que é uma equação linearmente independente e o que é uma equação linearmente dependente. Aí, para ele poder mostrar isso, o que são equações linearmente dependente e linearmente independente, ele vai calcular o Wronskiano, né? Que aí vocês devem ter feito isso em cálculo 2. Certo? Deixa eu ver. Tá claro para vocês? Tá dando para entender até aí, pessoal? E aí, galera? Sim, sim? O Wronskiano, alguém lembra como é que vai para calcular? Eu confesso que eu não. Tá. O Wronskiano é um determinante, certo? Aí tu vem aqui, se tu tiver só duas soluções, tu vai vir aqui colocar as duas soluções, y1 e y2,
e a derivada de y1 e a derivada de y2. Calculou, tá? Para ele ser LI, esse determinante aqui ele tem que ser diferente de zero. Se ele for igual a zero, significa dizer que é LI. Beleza pura? Beleza. Tá? Então, se você tiver mais se você tiver 3 soluções, aí aqui vai ter também 3, né? Aí vai depender também do número de derivadas que você tem, né? Certo? Se você tiver N funções, você vai ter N-1, né? Derivadas, tá? Para determinar o determinante. Beleza pura? Beleza. Pronto. Então, o critério linearmente dependente é o quê? Se você tiver y1 até yn soluções, ou seja, n soluções de uma equação linear homogênea, de n ordem, tá? De ordem n, você seta que ele só é linearmente independente se o Vgoskiano for diferente de zero, para cada x naquele intervalo, certo? Bom, aí vamos lá, vamos agora trabalhar com esse porém. Tá? Então, a minha solução geral da equação diferencial de ordem superior é do tipo C1, Y1, mais C2, Y2, mais C3, Y3, mais C4, CN, YN e assim por diante. Tá? Então, é a combinação linear de todas as soluções, né? A soma de todas as soluções, certo? Todas as possíveis soluções. Aí, quando você faz isso, obviamente, se você pegar um sistema, por exemplo, que é esse daqui, né? Você tem lá y ao quadrado, y2, duas linhas, menos 9y igual a zero, né? Eu estou colocando em termos do operador, que fica mais fácil, né? D2 de y menos 9y. Isso aqui é a mesma coisa de ser D2 menos 9, D2 menos 9, aplicado em y igual a zero. Quais são as raízes de D aqui, hein? Isso aqui é igual a zero, né? Quanto é que vale o y1, pessoal? Quanto é que vale o y2? Fez mais 3? O y1, 3 mais 3, ou é E elevado a 3x, E elevado a menos 3x? Sim, é isso aí. Que é aquela definição, qual que é aquela definição que o professor falou? Que você tem aqui o operador, por exemplo, menos 3 vezes y, aí isso aqui igual a zero, você coloca isso aqui como sendo dx de y menos 3y igual a zero, aí você separa as variáveis, aí ficaria dy sobre y igual a 3dx, aí você integra, e aí vai aparecer exatamente o y igual a e elevado a 3x, né? Porque aqui vai dar o ln, né? É para você isolar o y, fica e elevado. Ah, sim, massa. Tá. Aí o Vgoskiano. Como é que você calcula o Vgoskiano? Você sabendo quem é o y1 e quem é o y2. Você vem aqui e você coloca, olha, o Vgoskiano, y1 é elevado a 3x. y2 é elevado a menos 3x. Qual é a derivada desse cara aqui? Ali vai ser esse 3, olha a 3x. Correto. E o outro? Aí o outro vai ser menos 3. Menos 3, olha menos 3x. Aí agora eu faço o produto entre eles. Se você multiplicar esse cara com esse resultado aqui dá quanto? Dá menos 3, não é? Aí, quando você está vindo para cá, isso aqui fica menos. Aí, esse vezes esse, isso aqui dá 1. E aqui, 3 vezes 1 dá 3. Então, o resultado deu menos 6. Deu diferente de zero, não foi? Então, as funções y1 e y2 são LI. Belezinha, pessoal? Logo, a solução da tua equação diferencial, a solução homogênea geral, é simplesmente uma constante vezes e elevado a 3x, mais uma outra constante, e elevado a menos 3x. Tá? O que é que determina essas constantes? As condições de contorno iniciais. Beleza pura? Beleza. Tranquilo, né? Então, e ele coloca bem aqui, tá aqui, tá?
Então, vamos pegar agora uma outra função e resolver, tentando resolver a partir disso, certo? Só que ele sempre está colocando aqui o Vroskiano, né? Aí... Foi bom, pessoal. Ele está sempre colocando o Vroskiano para calcular. Ele já está te dando a solução e está pedindo para calcular o Vroskiano. Ele não está pedindo para resolver, né? Então, o que ele quer é determinar se as soluções são LI ou não. Aí daí, nesse momento, que você determina que a solução é LI, você vê que a solução geral é uma combinação linear das soluções, tá? Quando você tem uma equação diferencial não homogênea, você tem essa combinação, e além de ter essa combinação, você ainda tem a solução da equação particular, que é a equação que leva em consideração a não homogeneidade, o g de x. Então, vai levar em consideração aquele g de x, tá? Aí, o que é que acontece? Você vai ter um operador vezes o y, o operador L, que ele chama, esse operador L, vezes o y. Esse operador, por exemplo, depende daqueles Ds, né, que a gente coloca. Isso daqui vai ser igual a g de x, certo? Então, tu está dizendo que o operador vezes o y é igual a g de x. Essa equação diferencial é uma equação diferencial não homogênea, né? Não homogênea. E aí ele tem uma solução que ele chama de solução particular. Essa solução particular, ela tem o mesmo perfil da solução da g de x. É o mesmo perfil. Se aqui for uma equação do tipo uma função do segundo grau, né? Você tem que a solução particular vai ser uma função do segundo grau. Se aqui for uma função linear, você vai ter que a solução particular é uma função linear. Se aqui é uma função trigonométrica, você vai perceber que a solução particular é uma função trigonométrica. Então, ele tem o mesmo perfil, tá? É incrível isso, né? Essa característica. E aí ele começa a comentar que você tem a solução, então, geral, é a solução da função complementar, que é aquela solução que a gente escreveu, o y1 até o yn, mais a solução particular, tá? Um exemplo disso, né? Se você tiver aqui algo do tipo, uma função bem aqui, ó, que é uma função linear, tá? Se você pegar a função particular, veja que ele é também linear. É algo do tipo b mais ax. E aqui só tem 3x. Aí o que é que tu faz? Tu vai ter que determinar b e ax de acordo com as condições iniciais. Que ele não deu aqui, ele só disse, olha, observe que a solução particular é essa, né? E da equação não homogênea, tá? Mostre que isso é verdade. Ele só faz isso. Então, você mostra que isso é verdade, né? Que a solução particular é a solução. E aí, a solução final fica a solução complementar mais a particular. Beleza pura, pessoal? Até aí? Beleza, professor? Pronto. E você também pode ter uma combinação de soluções das particulares, né? Você pode ter N funções lá de X. Então, essas N funções de X também podem formar uma combinação. Tá? Aí ele pede para você verificar. Se você tiver a solução particular do tipo x ao quadrado, ele colocou aqui uma função quadrática. E ele pede para mostrar que essa função quadrática também é a solução aqui. Tá? Se você tem e elevado a x, ele colocou e elevado a x. Mas observa o argumento bem aqui, ó, que tem 2. Aqui também tem 2. Então, se tem e elevado a 2x, aqui também vai ter e elevado a 2x. Se você tem e elevado a x, aqui também tem e elevado a x. Se você tem um polinômio vezes e elevado a x, aqui também tem um polinômio vezes e elevado a x. Então, a solução particular da tua função depende da característica dela, da característica que a originou, tá? Do lado não homogêneo. Então, vamos fazer algum exemplo disso, né? Vamos ver se ele dá aqui uma condição aqui para a gente poder fazer. Certo, ele coloca aqui essa equação diferencial, tá? Essa é a equação diferencial, y 2 pontos, menos 2x, 2y ponto, mais 2y,
Vamos escrever aqui y 2 pontos, menos 2y ponto, mais 2y, isso aqui é igual a zero, ele coloca essa equação diferencial, correto, certo? Eu vou escrever em termos de d, isso aqui vai ficar d2y, menos 2dy, mais 2y igual a zero, tá? Deixando aqui em termos de d, fica d ao quadrado, menos 2d mais 2y, isso aqui é igual a zero. Aí, resolvendo essa parte aqui, como se fosse Bhaskara, então, para poder você encontrar a solução, é fácil você entender que você teria aqui 2 mais ou menos a raiz quadrada de 4, né? Menos 4 vezes o valor do A, vezes o valor do B, do C, né? Vezes o valor do C, dividido por 2 vezes o valor do A. 2 vezes o valor do A. Então, é fácil perceber que isso aqui vai ficar 2 mais ou menos a raiz de 4 menos 8, 4 menos 8 é menos 4, tá? Dividido por 2. A raiz de menos 4 é a mesma coisa de ser a raiz de menos 1 vezes a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. A raiz de menos 1 é i, tá? Então, isso aqui vai ficar 2 mais ou menos 2i dividido por 2, onde i é complexo, né? Veja que a gente não está mais limitando só os reais, tá? Então, i é o complexo, né? Isso aqui, se você dividir isso aqui por 2, é 1 mais i ou 1 menos i. Isso aqui são as soluções para D. Então, quando você olha para D, você está dizendo para mim o seguinte, olha, D tem solução do tipo 1 mais i e 1 menos i. Então, você vem aqui e bota menos, né? 1 mais i vezes y, isso aqui é igual a zero, ou D menos 1 menos i vezes y, isso aqui é igual a zero, tá? Se você observar essa primeira aqui, a primeira lá, né, lá de cima, vou colocar aqui em verde, que é melhor. Se você colocar lá de cima, lá, a primeira, você teria dy igual a uma constante 1 mais i vezes y. dy é dy dx, certo? Então, dy dx é uma constante, 1 mais i, vezes y, certo? O que é que significa dizer? Que você vai ter dy sobre y igual a 1 mais i dx. Então, integra dos dois lados. Essa parte vai ficar o ln de y. Essa parte vai ficar 1 mais i vezes x, tá? É fácil entender, então, que y é igual a e elevado a 1 mais i vezes x. É fácil entender ainda mais que o y vai ser igual a e vezes x vezes e elevado a ix. E elevado a ix, tá? Aí vamos anotar isso aqui, registrar isso aqui. O outro só muda um sinal, o sinal do i. Então, você tem aqui que o y1 é igual a e elevado a x vezes e elevado a menos ix, né? O y2 aqui, né? O y1 seria e elevado a x vezes e elevado a ix, tá? Então, essas são as suas duas soluções. Aí, você lembrando que e elevado a iθ é igual ao cosseno de θ mais i seno θ, tá? Mais i seno θ, ou e elevado a menos iθ é igual ao cosseno de θ menos i seno θ, certo? Aí você entende que se você somar y1 mais o y2, né, na realidade você vai ter uma constante C1 e elevado a x vezes, aí aqui você teria o cosseno mais i seno, cosseno de x mais i seno x, mais i seno x, mais uma constante C2 e elevado a x, né, que multiplica cosseno de x menos i seno de x, tá? Isso é fácil entender, que você pode ter aqui e elevado a x, que multiplica uma constante C1
C1 cosseno, mais C2 aqui cosseno. Então, C1 mais C2, eu posso dizer que isso aqui seria C1 mais C2 cosseno de x. Isso aqui forma uma constante com a outra constante, né? C1 mais C2 é outra constante. C1 e aqui menos IC2. Então, isso aqui você teria mais I negativo é C2, né? C1 menos C2 seno de x. Isso aqui você também chama de outra constante. No fim das contas, você tem que a sua solução geral, né? O y de h, por exemplo, é e elevado a x, é uma constante a vezes a constante a, que aí você teria que determinar quem é essa constante a, vezes e elevado a x, o cosseno de x, mais uma constante b, que você também teria que determinar, vezes o seno e elevado a x, vezes o seno de x. Certo? Aí, lá no livro, ele já coloca isso, ó. Veja que ele já coloca o C1 e elevado a x cosseno e coloca o C2 e elevado a x seno. Tá? Foi a mesma coisa que a gente encontrou. Só que qual a diferença? Ele te dá a condição de contorno para você determinar essas constantes. Aí você aplica as condições de contorno para poder encontrar as constantes. Aqui você não precisa nem resolver a equação diferencial. Eu fui lá, levei para lá e resolvi a equação diferencial. Aqui ele está só pedindo para você substituir e encontrar as condições de contorno. Encontrar quem é C1 e quem é C2. Tá? Mas vocês entenderam como foi feita a solução dessa equação diferencial? Só estou com uma dúvida. Qual? Ainda na parte da formação do Y e do Y2, por que no Y2 o Euler tem o Euler elevado a menos ix? Porque esse daqui, ó, é negativo. A única cor que muda daqui para cá é esse sinal bem aqui, ó. Você tá vendo? Uhum. Tá? E isso aqui veio do anterior. Você entendeu o porquê do anterior, né? Sim, entendi. Certo? Então, a diferença que tem aqui, ó, daqui para cá, é esse menos aqui, ó, no i. Então, quando você olha para o menos no i, como esse cara deu aqui, deu e elevado a x, e elevado a ix, o outro vai para dar menos ix, entendeu? Ah, entendi. Então era para fazer o mesmo cálculo nos dois, né? Só que como foi feito, não é a mesma coisa no outro. É, só muda o sinal. Entendi. Beleza? Beleza. Aí, o livro traz vários outros problemas, né, obviamente, né? Vai aplicar essas condições de contorno e tudo mais. E tem problemas deles que é do tipo... se você tiver, por exemplo, aqui, né? Uma equação diferencial, tá vendo aqui desse lado você tem uma equação diferencial, e desse lado você tem uma função não homogênea, né, obviamente, tá? E além disso, você tem algo que é uma função quadrática e algo que é uma coisa do tipo e elevado a 2x. Eu vou copiar isso aqui e vou colocar lá na página lá, né? Então, você tem aqui, ó, y, dois pontos, menos 6y ponto, acho que é isso, menos 6y ponto, mais 5y, mais 5y igual a zero, certo? E você vai ter aqui 5x ao quadrado, não, 5x ao quadrado, tá? Esse aqui não é igual a zero, isso aqui é 5x ao quadrado. Aí depois do 5x ao quadrado, você tem mais 3x menos 16, mais 3x menos 16, menos 9 é elevado a x ao quadrado. Não, ela é elevada a 2x, né? Menos 9 é elevado a 2x. Certo? Veja que essa equação diferencial, você tem uma função aqui quadrática, tá? Então, eu posso supor logo de imediato que uma das soluções particulares é algo do tipo ax ao quadrado. Ou eu poderia até botar ax ao quadrado mais bx mais c, que é uma função quadrática aqui. Esse a, b e c são constantes a determinarem, tá? Constantes que a gente vai ter que determinar de alguma forma elas. Aí, se você olhar para isso aqui, quanto é a derivada primeira? A derivada primeira é 2ax mais b. Quanto é a derivada segunda? 2a. Aí eu vou substituir, ó.
vai ficar 2A, que é uma constante, menos 6 vezes a derivada primeira, 2AX mais B, né? 2AX mais B, mais a próxima lá, que é 5 vezes o Y, né? Que aí ficaria AX ao quadrado, mais BX mais C, tá? E isso tem que ser igual ao que tem lá do outro lado, certo? Que tem lá do outro lado. Então, eu estou supondo que uma solução é dessa cara, né? Quando você olha lá para o outro lado, você vai ter aqui, ó. Só que ele vai ter, quando eu olho lá para o outro lado, estou olhando só para essa parte aqui, tá? Ela não é a solução geral da particular geral. Se for particular geral, você ainda tem que colocar aqui mais uma constante D vezes E elevado a 2x, certo? Então, se você coloca mais uma constante D vezes E elevado a 2x, aqui vai ficar mais 2D, E elevado a 2x, mais, derivou o primo de novo, né? 4D, E elevado a 2x. Aí você teria que substituir tudo isso aqui, né? Para poder encontrar. Mas só para fazer essa parte aqui só a parte polinomial, né? Então, isso aqui tem que ser igual a x com x ao quadrado, 3x menos 16, tá? Olhando para cá, você teria aqui, esse com esse daria menos 12. Só para conferir, pessoal, AX. Aqui teria mais 5BX. E mais 3 ali, não, 3 do outro lado. Então, você teria aqui mais 5BX, certo? Menos 12 mais 5BX. Aí, constante, você tem 2A, menos 6B, mais 5C. Isso aqui é constante, né? Que tem com a quadrático, você só tem 5AX ao quadrado, tá? 5AX ao quadrado. Aí, você tem que, agora, fazer assim de brincadeira, né? Que você teria desse lado 5AX ao quadrado, mais, o que multiplica x? Aqui fica menos 12 mais 5b, então ficaria 5b menos 12a vezes o x, o que multiplica nada, né, que é a constante. 2a menos 6b, mais 5c, Isso aqui tudo tem que ser igual, só a parte quadrática, tá, pessoal? Então, ficaria aqui 5x ao quadrado menos 3x, 5x ao quadrado mais 3x menos 6. Eu acho que é isso, né? Isso, menos 16. 16, aqui é um 16. 5x ao quadrado mais 3x menos 16, tá? Por comparação aqui, você vai lá e você vai dizer, olha, esse cara aqui, 5a, tem que ser igual a 5. Porque o que está multiplicando x ao quadrado tem que estar multiplicando x ao quadrado para ser igual. Daqui você tira que a tem que ser igual a 1. Né? Aqui você tem 5b menos 12a igual a 3. Se a for igual a 1, então 5b vai ser igual a menos 12 igual a 3. Daqui você tira, passa esse 12 para o outro lado, dá 15. Então b vai ser igual a 3. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Vai ficar a solução trivial, vai ser a própria solução, vai ser a própria equação. Isso aqui não foi legal, não. Fiz o conjunto completo e não, acabou não sendo muito legal. Deixa eu ver aqui, quem é que ele coloca aqui. Use... Verifique que 3... tá. Verifique que essa parte aqui é solução da equação diferencial aqui. Tudo bem. Verifique que essa parte aqui é solução dessa equação diferencial. Tudo bem. Certo. Eu botei algo do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, tá?
Mas não necessariamente ax ao quadrado mais bx mais c. Pode ser simplesmente ax ao quadrado mais bx, né? Ou poderia ser simplesmente ax ao quadrado, tá? O maior grau aqui é que indica que você pode ter uma solução, né? Então, você pegar essa solução aqui, por exemplo, ela pode ser solução tanto dessa equação diferencial aqui, como ela pode ser equação diferencial, solução dessa equação diferencial aqui. Como é que a gente faz para mostrar isso, hein? Você tem ali y igual a x ao quadrado mais 3x. X ao quadrado mais 3x. E ela é solução dessa equação diferencial. A mesma equação diferencial, né? E aí você tem aqui y, a derivada primeira, isso aqui dá 2x mais 3. E a derivada segunda, né? Isso aqui dá 2. Aí você substitui. Isso aqui dá 2. Então aqui teria 2. Menos 6 vezes a derivada primeira, que é 2x mais 3. Né? Aí aqui mais 5x. 5y, né? Mais 5 vezes a derivada segunda, que é x ao quadrado mais 3x. Certo? Então, isso aqui vai ficar 2 menos 12x menos 18 mais 5x ao quadrado. 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. Então, mais 15x. Tá? É fácil entender que 2 e 18, isso aqui, 2 menos 18, isso aqui dá menos 16. Menos 12x mais 15x, isso aqui dá 13x, né? Mais 5x ao quadrado. E aí ficou, ó, 5x ao quadrado, tá aqui. 3x ao quadrado. Eu botei 13 aqui porque é só 3, né? 15 menos 12 é 3. Pronto, então é a solução. E aqui o menos 16 é o menos 16 aqui, tá? Então veja que essa equação aqui é uma solução dessa equação diferencial. Beleza pura, pessoal? Deu para entender isso aí? A ideia, basicamente a ideia, né? Deu para entender? Deus, foi só o final que ficou meio assim, coisado. Só o final que ficou meio assim, coisado. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, ó, se você tem uma equação diferencial e o teu g de x é escrito com termos de uma exponencial, então a tua solução tem que aparecer uma exponencial, tá? E essa exponencial, aqui, se o exponencial for e elevado a 2x, tem que ser 2x. Se for e elevado a x, tem que ser e elevado a x, tá? Mas na frente, ele coloca quem seria essas funções. Se eu não me engano, ele coloca tipo uma tabelinha. Eu posso estar enganado, né? Mas eu acho que ele coloca isso aí. É coeficientes constantes. Isso aqui é a próxima aula, tá? Só para a gente poder ter uma noção aqui. Cadê essa tabelinha aqui? Ah, tá aqui. Não. Ele coloca tipo um... Ó, se a função for assim, você tem uma equação diferencial dessa forma. Uma solução dessa forma. Tá aqui, ó. Se g for uma constante, a solução é uma constante. Se g for uma função quadrática, a solução tem que ser uma função quadrática. Se g for uma função desse tipo, a solução tem que ter essa cara, né? E assim por diante. Cadê aqui? É isso que a gente estava fazendo exatamente isso, né? Ó, se a solução é do tipo 2 seno de 3x, a particular tem que estar, ó, dependendo do cosseno de 3x e do seno de 3x, tá? A particular tem que acontecer isso. Aí você deriva, mostra e acaba encontrando quem é A e B. Certo? Você vai ter que fazer isso daqui, a tabelinha que eu estava falando. Se é uma constante, então aqui a fórmula da y de p, ó, a fórmula da y de p é uma constante. Se é uma função linear, a fórmula da y de p é linear. Se é uma função quadrática, a fórmula da y de p é uma função quadrática. Né? Se é do tipo x ao cubo menos x mais 1, isso aqui também dá x ao cubo mais bx ao quadrado mais 6x mais e.
Como a gente estava fazendo na outra aqui? Cadê a outra? Tá aqui, né? A gente encontrou aqui a área igual a quanto aqui. Deixa eu só apagar isso aqui, mas só para conferir aqui com vocês. A gente encontrou que a área igual a 1. Se eu não me engano, foi isso que a gente encontrou. Foi que ali você tem 5A igual a 5, né? Então, A é igual a 1. O B foi igual a 5B menos 12A é igual a 3. É igual a 3. Então, B, como A é igual a 1, então B é igual a 3. Tá? Se B é igual a 3, isso aqui ficaria 2 menos 6 vezes 3 mais 5C igual a menos 16. Tá? Aí, isso aqui dá menos 16. Então, C é igual a 0. Certo? Aí, a solução seria, como a gente supôs que a solução y de P era do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Aí, tu vai pegar aqui, y de P vai ser o a é 1, então vai ficar x ao quadrado, o b é 3, então mais 3x, x ao quadrado mais 3x, mais o c que é 0, tá? Então, essa daqui é a solução somente para aquela parte quadrática. Aí, se eu não me engano, isso aqui também foi o que ele pede lá para mostrar, né? Aí, se você tiver só seno de AX, né, por exemplo, aí fica dessa forma. Cosseno fica dessa forma. Exponencial fica dessa forma. O produto de um polinomial com exponencial fica o produto de um polinomial com exponencial. Tá? De novo, produto da exponencial, produto do polinomial com exponencial. Polinomial, exponencial. Polinomial, trigonométrica, exponencial. Trigonométrica, exponencial, tá vendo? E assim por diante. Então, a cara da tua solução da y de p depende da g de p, da g de x. Tranquilo? Tranquilo. A gente vai tratar isso um pouco mais na frente, fazer um pouco mais de exercício sobre isso, né? Por hoje eu vou parar por aqui, e aí a próxima aula a gente vai falar sobre o próximo assunto, né? Que eu acho que eu parei aonde aqui? Parei na sessão... Foi na sessão 4.2 ou foi na 4.3? Agora eu não lembro. 4.2, né? 4.2. Redução da ordem. Tá? Essas aulas vão ser um pouco mais rápido. Interromper aqui a gravação.